Avante, cruzados! Aqui é Vinícius, o mestre de cerimônias, e esse é o Templário Moderno. Eu sou João Vitor, o mestre conselheiro, e nós ainda vamos retomar Jerusalém. Meu nome é Aston, sou consultor do capítulo Paulo Afonso e do Priorado Cavaleiros da Luz. Eu sou Júlio Ferreira e as cruzadas eram bem mais interessantes na realidade. Sou Antônio, segundo conselheiro, os Vult. Eu sou o Lucas, primeiro conselheiro, preparem suas armaduras, vamos nessa. Joasten, você poderia dar uma introdução aí do que é a Ordem de Molay, o que é o capítulo para nossos ouvintes? A Ordem de Molay é uma instituição que busca lapidar o caráter do jovem para que, ao ele atingir a maioridade dos 21 anos, ele possa contribuir com a comunidade onde ele está inserido. Ela tem o propósito de desenvolver capacidades como liderança, senso de trabalho em equipe, cidadania, responsabilidade, respeito à hierarquia, criatividade, capacidade de tomar decisões, sentimento fraternal e um envolvimento social. Nós fazemos parte do capítulo Paulo Afonso, que é uma célula da Ordem de Molay, que foi fundado e instalado na cidade de Paulo Afonso há 33 anos, no ano de 1986, onde aqui ele tem um grande papel na sociedade paulo-afonsina, ajudando e contribuindo com a sociedade. Massa. Falou pouco, mas falou bonito. Então, os caras, o tema de hoje é os Templários na cultura popular, na cultura pop. E nós vamos começar com filmes sobre Templários, ou que tem a ver com Templários, né? Então, Indiana Jones e a Última Cruzada. E aí, alguém assistiu, além de mim? E Ashton, com certeza. Eu acho que tu foi o único, man. Cara, isso eu também não vi. Cara, é assim, é o seguinte, no Indiana Jones e a Última Cruzada, de 1989, no final, o filme é todo em volta do Graal, né? O pai do Indiana Jones é um aficionado pelo Graal. E aí, como sempre, tem os nazistas, o vilão do filme são os nazistas, e aí no finalzinho do filme, para quem nunca assistiu aí, spoiler é fudido, mas na culpa não é minha se o filme já tem uns 30 anos. A culpa é de quem não assistiu, né, velho? A culpa não é de quem não assistiu, justamente. No final, velho, tem um cavaleiro templário lá que guarda a sala do Graal e tal, e ele tem a falazinha dele lá e morre porque ele já tem tipo uns 700 anos. Mas é só isso que tem no filme de Templário. Tirando o Graal, né? Fala aí. Eu acho que a gente pode entrar nesse negócio de Graal e a gente já pode, né, puxar para discussão a série Nightfall, né? Do History Channel aí, que é exibida na plataforma do Netflix. E onde a primeira temporada, a série é centrada nos Templários, né? É focada na história de um Templário. E é em volta do Santo Graal, né? A última relíquia cristã que eles trouxeram da Terra Santa depois da queda de Acre, né? Cara, eu acho que pode dar puxada justamente com isso daí. O filme ele gira em torno do Graal, que nele aparece falando sobre os cruzados, porque nada mais do que os Cavaleiros Templários rege a lenda que eram os guardiões do Santo Graal. E aí puxa alguma outra coisa. Cara, assim, eu assisti a alguns episódios da primeira temporada, pô. Mas, velho, quando eu vi que
o cara lá, o protagonista, tava com a vagabunda. Eu disse, não, velho, que porra é essa? Cadê os templários? Cadê os templários, velho? Não, mas é porque, na verdade, é a trama principal, né? É justamente essa história de romance e traição, né? Você vê o mestre do Templo de Paris tendo um caso com a rainha da França e em volta de tudo isso ele também já era amigo do Filipe IV. Assim, o forte da série eu acho que não é ser fiel à história, né? Porque tem a questão do Santo Graal também, dele ser uma relíquia que funciona. Ou é fiel E demais e ninguém sabe, né, velho? Vai que. O forte da Talvez. série sobre Templários é não ser tão a ver com sobre os Templários. Tá aí. Exato, exato. Não, mas não mais, é tudo muito bonito, cara. Eu achei a série no aspecto de mostrar o cotidiano dos Templários, mostrar alguns personagens históricos. A atuação de todos, muito boa também, nada que deixasse a Mostrar- desejar. Na segunda, Cara, eu só temporada, assisti- na segunda temporada eles mostram treinamento, mostram como é que o cara entrava, que Sim. ele tinha que. Todos o, Sim. toda a parte do treinamento que ele tinha que até atingir ser cavaleiro. Sim, Cara, eu sim. só Tudo na assisti- pegada eu bem- só assisti uns tudo na pegada episódios, então history, não né, tenho velho? muita propriedade pra falar. Mas, cara, não, mas não mais. Nightfall foi uma série boa, assim, não foi, assim, não era o que eu Uau. esperava, né? Não foi uau, nossa, série do ano. Eu né? esperava mais. Foi ok. Eu também esperava mais, esperava bastante, Eu também, porque como era do History, É um como era do tema, History, um tema bem rico e o fato de ser o History, que é um canal, porra, só do documentário. Você E esperava outra que uma parada produziu mais. Não, esperava uma parada bem mais elaborada, tá ligado? É um tema rico aí que nem Toninho falou. E Assassin's Creed que o diga, né? não, com certeza. Claro, com certeza. Não, sim, explora, eu achei que explorou, Assassin's Creed explorou, né, de uma maneira muito mais fiel do que, pelo menos no primeiro jogo e no Unity, né? Acho que explora muito melhor do que Nightfall se propôs a explorar. Porque Nightfall começa bem, certo? Mostra nos primeiros episódios a queda, né? O cerco de Acre, Saladino. Não era Saladino. O sultão Seljúcida tomando o último bastião templário na Terra Santa, né? Que é a cidade de Acre. Eles fugindo de lá, portando o Santo Graal e tudo mais. E aí, durante a primeira temporada, envolve os cátaros, os remanescentes dos cátaros, e aí coloca Guilherme de Nogaret também como sendo cátaro e tendo todo esse ódio dele pelos templários, era por Man, causa o que disso. porra é Cátaro? Cara, o catarismo, ele foi uma seita, certo? Ele foi, vamos dizer que o primeiro cisma que a Igreja Católica teve no Ocidente, eles eram era uma seita muito Aprenda, radical. viu, Vinícius? Era uma seita muito radical que eles habitavam, né, a região ali dos Alpes, ali no sul da França, e eles eram muito radicais, extremamente violentos, certo? E pregavam uma doutrina que, aos olhos da Igreja Católica da época, era totalmente herética, sabe? Mas, Doutrinas tipo, como Mas o era abandono. doutrina. Mas, tipo, eles eram católicos. Sim, não, eles eram católicos cismáticos, eles se separaram da igreja. E Entendi. muitas instituições combateram, por exemplo, a Inquisição ela foi criada justamente por causa dos cátaros. E os templários, a primeira cruzada, né, que foi a cruzada albigense, né, como chama, a cruzada catarense, foi enviada para derrotar os cátaros, né, para suprimir, porque eles ganharam muita força, muita força, principalmente ali na região dos Alpes, ali sul da França, né, onde hoje é a Suíça, norte da Itália. Então, os templários eles combateram os cátaros, né, exterminaram os cátaros. E aí a série, eu não sei se é um fato histórico, eu também nunca me aprofundei, assim, na verdade, sobre a vida do Guilherme de Nogaret, mas eles meio que colocam o ódio que o Guilherme de Nogaret tem pelos templários, pelo fato dos templários terem sido aqueles que exterminaram os cátaros e ele ser de origem cátara, entendeu? Então, Entendi, achei Nightfall começa muito bem,
Só que aí depois ele foca na segunda temporada já, né? Tinha tudo pra dar certo, principalmente como o tio Einstein Véi, falou aí. o problema dessas séries históricas é o romance. Porra, Sim. toda a série tem tudo pra dar certo. Aí pega e larga um romance. Sim, A é lá por isso Game que of Vikings- Thrones, né, velho? No Sim, não, final, Mas sim. é um clichê que todo espera, velho. Se Não não é, tiver, essas vai paradas. ser. Vai ser... Essas paradas da série dar certo nas primeiras, eles quererem estender muito pra segunda, sempre dá merda, velho. Os caras colocam uns negócios muito nada a ver. Mas eu acho que a Uma série história tinha que já tudo tá pra dar certo. fechada. Eu acho que a série tinha tudo pra dar certo na segunda. Porque eles é como o Landry, quem não assistiu, vai tomar spoiler agora, spoiler alert agora aí. Mas ao final Mas é de que ano? Calma lá, é de que ano? Pra ver se a culpa é sua ou de quem não Nightfall assistiu. Não, Nightfall é 2018. 2018, já tem 2 É, aninhos aí, você- né? Tá lá no... é spoiler, É velho. culpa sua. É um entendeu? Aí pode Você é soltar, responsabilizado solta, né, aí. aí, velho. Não, então eu vou soltar o spoiler e quem não Quem não assistiu, quiser que tomar o chore. spoiler, quem não quiser tomar o spoiler, vai tá aí, vai ser dito aí na edição os minutos que vocês podem pular se não quiserem tomar o spoiler, beleza? Dá trabalho pra Flavinho. É, exatamente, vamos dar trabalho para editor. Então, no final da primeira temporada, né, o Landry, né, que é o protagonista da série, ele é expulso da ordem. E Shoulder aí, pra na ele. segunda temporada, ele tem que regalgar os degraus da ordem até se tornar um cavaleiro templário outra vez. Então, ele era mestre do templo de Paris, Não, certo? Ele era o isso cara. foi chupado de Assassin's Creed demais aí. Exatamente, velho. Caralho, Clichê, é o é Assassin's Creed clichêzão. 1, velho. Altair, né, no primeiro jogo. Altair, né, no primeiro jogo. Calma aí que Expulso isso é da ordem, assunto tem pra que mais regalgar. tarde, velho. Segura aí, É, Assassin's assunto pra mais Creed. tarde. Vamos segurar. Exato. Mas, voltando aí para a romantização do assunto Templários em si, eu acho que em Nightfall a culpa cai mais pro History, porque se você for pegar o filme Arne, o Cavaleiro Templário, eles romantizaram, começa com uma linda história de amor e o filme é simplesmente muito foda. Não, sim, exato. Exatamente. Muito bom ponto de Júlio. Ô, Júlio, tu tá maluco, pô. Foi o History que fez o Arne, foi? Não. Mas ele tá falando de, tipo, a questão do romance, entendeu? Ah, Na tô série. ligado, Ele- tô O ligado. problema se, não tipo, ser a romantização não ser o da romance, parada. entendeu? Isso, o problema não foi a história de amor entre ele e a rainha da França, mas o History que não soube aproveitar muito bem, porque, como ele disse, né, Arne é uma história de amor, né? Arne é o quê? O cara passa trocentos anos na Terra Santa como templário porque ele quer voltar a ver a mulher dele outra vez, né? Então, eu acho que Nightfall tinha tudo pra dar certo, tem o romance na primeira temporada, certo? Foi show de bola a primeira temporada. Na segunda, como o tio Einstein falou, tinha tudo pra dar certo, por quê? Porque mostra o cotidiano deles, os treinamentos, a relação entre cada um deles, entre, sabe, mestre e iniciático. Então, Que Nightfall bop. tinha tudo pra dar certo, mas, cara, cagou tudo. O final da história é simplesmente ridículo, sabe? É a execução de Jacques Demolay, que deveria ser, tipo, o ponto alto da série, né? Que é a queda dos Templários. E quem Que é é justamente o Jacques nome da Demolay é série. o Luke Skywalker, né? O Mark Hamill. Sim, inclusive Sim, com uma atuação incrível, sensacional, fantástica. Mas o próprio nome da série, né, Nightfall, que seria tipo, a queda dos Templários, né, que foi, sabe, um momento como se fosse um filler, um episódio qualquer bunda ali da série, totalmente Game of mal Thrones tá aí pra aproveitado. provar que tudo é possível, né? Então, exatamente, Game of Thrones também tá aí pra tudo é possível, que uma série que começa boa, termina ruim, porque eu acho que eles querem... Às vezes eles... Não sei, eu acho que é algo tipo, de Hollywood, assim, eles procuram... Quando vê que algo tá dando bastante certo, eles procuram, sabe, Deixa uma puxar merda. pro lado mais pop. Isso, Eles porque eles querem forçam. deixar mais pop, exatamente, eles forçam. E aí acaba que estraga, Chama sabe, público, as pô. séries. Chama público. Acaba, assim. E eu esperava muito de Nightfall, porque como era do History, o History, tipo, o pai de Vikings, né? Vikings é simplesmente fantástico do começo ao fim, certo? Não existe episódio ruim em Vikings. Então, eu esperava Eu muito de concordo. Nightfall e esperava muito de Nightfall, então, sinceramente, podia ser melhor. Lembrando que History tem alienígena do passado, man.
Um documentário é esse. Você tem que... vamos botar numa balança que nem tudo é perfeito. Sim. Concordo. E aí, Eles, galera, vamos. Pegando um gancho aí no que João falou, né? Ele foi expulso, lá retrata a expulsão dele por ele ter infringido uma das principais regras que era dos Templários, que era quando entravam, né? Eles tinham que fazer justamente o juramento de castidade, né? Não a mulheres. E ele, Celibato. além de celibato, além dele se envolver com a mulher, ainda era com a mulher casada, né? Que era um pecado. Rainha da França. Aí, Quase nada. Eu achei legal. Eu achei massa da parte dele. E Comer a mulher de Felipe e Belo o que eu assim, acho na cara assim, de pau. E o Arne, eu acho que é muito massa porque ele retrata muito sobre os Templários. E ainda, além de tudo, ele fala de um personagem que muita gente escuta nas histórias, mas nunca tinha visto em filme nenhum, que é o Saladino, né? Mostra Cara, como o Saladino era inteligente, eu não assisti como o Saladino Arne. era... Ele explica como o Saladino era inteligente, como ele era um cara que nos livros são retratados, como foi no filme, né? Um cara de palavra, honrado e tudo, mas além de tudo um grande general, né? Um grande líder, na verdade. Um grande guerreiro mesmo. E diferentemente de Nightfall, que tinha tudo para dar certo, Arne tinha tudo para dar errado, porque ele mistura muita coisa, e desde a romantização no início, aí pega um pouco das freiras extremistas da época, e depois que parte para esse lado de cruzada de Jerusalém, quando ele se encontra com Saladino e tudo. E aí o filme simplesmente dá uma reviravolta que fica muito bom. Tudo no filme é bom. Mas essa parada aí de Saladino com Templários não é licença poética não, ou os Templários já existiam na época de Saladino? Não, sim. Inclusive, a gente já pode puxar outro filme que é Cruzada, que também retrata isso, entendeu? É quando Saladino toma Muito Jerusalém. disso. Então, Entendi. pô, Eu Cruzada nunca assisti, eu vou ficar basicamente caladinho isso. agora. Mano, se tu não viu Cruzada, ouvinte, Vinícius. se você ainda não assistiu, Vinícius, Cruzada, por favor, assista. Saladino, ele cresceu, ele conseguiu fazer o que ninguém nunca conseguiu, que foi reunir todas as tribos muçulmanas, justamente levando a bandeira de que precisavam retomar Jerusalém dos Templários. Não só Jerusalém, a Terra Santa. Tanto é que eles guerrearam, eles combateram os Templários, todas as frentes que os Templários tinham. Eles conquistaram todos os castelos que os Templários tinham na Terra Santa. O único general templário que ele respeitava, isso está na história, era Ricardo Coração de Leão, que foi o que deu mais trabalho para ele ganhar. Mas Ricardo Coração de Leão não era templário, não. Ele era o rei da Inglaterra, né? Mas ele era o ele rei tinha da uma Inglaterra, forte mas relação. Ele tinha uma forte relação. ele estava em uma das cruzadas. Ele foi um dos líderes Da Cruzada dos Reis, né? A terceira cruzada, eu acho. Velho, eu fico pensando aqui, imagina o cara que mora em Jerusalém. Velho, o que ele tá pisando, o solo que ele tá pisando, se o cara for parar pra pensar, basicamente o berço de tudo, velho. E fora que ele deve o que a gente vive de teoria da conspiração por aqui, imagina como é lá, os caras rodando e pensando, caraca, deve ter um templário, uma galera de Saladino aqui a qualquer momento. Tá brincando de cavar e acha uma fucking espada de 1,5 metro. Eu ando aqui no muro de casa pensando, caraca, será que eu tô pisando onde um dinossauro passou? Imaginei eles lá. Não, Lucas, pelo amor de Deus. Não, mãe. Aí tu Vai tá ser, viajando. poxa. O cara já foi lá em cima, porra essa. Ei, mas eu tô aqui, tá no podcast, beleza, mas eu nunca assisti nem Arne, nem Cruzada, nem Nightfall, só assisti os episódios. Mano, você Qualquer precisa... coisa, se juntar no review pra Mas não assistir, Miguel. velho, que eu também nunca Assim, assisti, não. Nightfall é opcional, cara. Nightfall é opcional. Mas Cruzada Arne e Cruzada Arne tem que assistir, velho. tem que assistir. Como eu ia dizendo, ouvinte, se você ainda não assistiu Cruzada e Arne, são filmes muito antigos, eu acho que são do começo dos anos 2000. Cruzada, se não me engano, é de 2000, 2002, por ali.
E Arne é mais recente, não sei se é de 2006, 2007, é algo assim, 2005, Acho que é 2006, 2007 também. por aí. Eu Mas pesquisei Arne aqui, eu é acho de que... 2007. Né? Então, 2007. Arne, a única coisa que peca, assim, na minha opinião, é figurino, cara. Figurino não é fiel, sabe? Mas a história é sensacional, porque eu acho que o de Arne, o grande forte é que Arne é o ideal dos Cavaleiros Templários. Ele é aquele cara que ele luta por um propósito, ele vive por um propósito, que certamente não é a causa dos Templários, né? Porque a trama se desenvolve em torno de uma história de amor, mas ele é Mas aquele também cara que todo Templário deveria ser, sabe? É é. aquele cara honrado, é aquele cara compromissado com a ordem, é aquele cara inteligente, sabe? E então, E, Que mostra. que respeita os E ele adversários. retrata também ele retrata aqueles caras que justamente que chegavam à Ordem dos Templários não como soldados que vinham lá embaixo, tal, vinham já como lords, como pessoas Sim. de famílias poderosas e eram os filhos da puta, né? Que faziam Sim. aquilo ali e também o mais importante que o filme trata como ensinamento mesmo é que até eles estavam sujeitos a erros. Imagine nós, quem somos nós? Sim, Isso é uma sim. coisa que eu fico pensando. Em tudo que envolve os Cavaleiros Templários, sempre tem esse peso de fazer tudo certo, de ser o cara honrado, mas, porra, vamos pensar, os caras são humanos, velho. O cara não erra. Sim, 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 Óbvio que tem sim. muita Porra, merda. sim, com certeza. No próprio filme, no Cruzada, você vê isso de uma maneira mais latente, eu acho. No Cruzada, eu acho que os Templários, eles são retratados de uma maneira muito filha da puta, sabe? Eles são como se fossem os cuzões da história o tempo inteiro, que ficam atrapalhando ali a vida do Bayla, né? Do protagonista. A Lucinha do Assassin's Mas... Creed piscando agora. Mas... Mas no Arne você ainda vê isso. Você vê que tem um templário lá, um templário de alta posição, provavelmente de família nobre, que o cara não suporta o Arne. O cara, sabe, não tolera ele. Ele era tipo o E... Lorde Comandante, man, de Sim, tudo, dos sim. caras lá. Sim, então ele Ei, não ei, suporta o Arne, apesar do cara ter, tipo, ter o grão-mestre, né, ter muito apreço, muito carinho pelo Arne, o cara lá não suporta o Arne. Então, e quando ele vira o grão-mestre e tudo, ele tenta foder com a vida do cara a todo custo. Então, você vê que sim, existiam, né, templários e templários, e eu acho que Arne mostra a humanidade, sabe, das pessoas naquele contexto de Idade Média, como o Júlio falou aí, pô, das freiras, entendeu? Do radicalismo religioso, na Terra Santa, tinha a questão de, beleza, nós estamos do lado de cá, nós estamos vendo a perspectiva dos cristãos, dos templários, mas quando mostra os diálogos do Arne com o Saladino, eles dialogando, você vê que, beleza, tanto um lado quanto o outro são dois lados muito honrados e que lutam, sabe, por aquilo que eles realmente acreditam. E tanto que quando o Arne se fode, né, alerta de spoiler mais uma vez aí, se você não quiser spoiler, a edição vai colocar aí, certo? Para você pular para determinado tempo aí, certo? Mas no final, né, você vê que quando o Arne se fode lá nas areias e tudo mais, quem resgata ele é o Saladino, né? Ele tá prestes a morrer no deserto e o Saladino vai lá, resgata ele, cuida, justamente pelo fato de quê? Dele encarar o Arne E como alguém vice-versa, né? honrado. Exato, E exato. O Arne, vice-versa. sim, logo no comecinho o Arne é quem salva o Saladino, então o Saladino, por ser honrado, devolve o favor, retirando ele do deserto e cuidando dele. Inclusive, quem manda o Arne de volta para a amada dele, né? É o próprio Saladino. Então, aquele filme é sensacional, fantástico. Ouvinte, se você não com direito à assistiu Arne... escolta, com direito à escolta e tudo de Sarraceno. Sim, sim, com direito à escolta e tudo Com de direito Sarraceno. à escolta e tudo. Sarracena Eles era essa ali palavra mostram que eu tava tentando lembrar. eles mostram como eram honrados os cavaleiros da época. Não só os templários, mas também os sarracenos. Sim, sim. O Saladino mostrou que é uma parte do filme ele até fala, você sabe quem eu sou? Você sabia quem eu sou? Ele disse, sabia, o tempo todo eu sabia que você... Aí, mas por que você não me matou? Aí ele fala sobre a honra. Sim, exatamente. Humilde. Porque, vamos supor, se vocês
novamente pegando o gancho aí, assista pra você entender o que eu vou falar agora. Se pegasse aquele cara que odeia o Arnie, que tá contra ele desde o início do filme, quando ele vai lá e assume a batalha, que depois ele vai pra Terra Santa, se fosse aquele cara que odeia Arnie, ele tinha matado o Saladino ali. Ele tinha levado as glórias, os louros todo pra ele. Mas não, o Arnie manteve a honra e esperou a hora certa. Sim, porque não é spoiler, porque é logo no comecinho do filme, né? Mas o Saladino tá em apuros ali no começo, né? Ele é cercado ali, no emboscada ali por uns ladrões no deserto. E como ele tava viajando escondido, né? Ele tava totalmente vulnerável. Então Arnie poderia ter matado o Saladino e poderia ter matado os ladrões e, poxa, tipo, se levar a cabeça do sultão, sabe, pra Jerusalém, seria, porra, a conquista das conquistas. O cara seria endeusado, né? Nas Mas, histórias de hoje em dia, o cara estaria sendo tratado como Deus da porra toda, né? exatamente. Então, o cara, por ser honrado, ele salva o Saladino e trata o Saladino como um homem normal. E é isso que eu acho que é isso que o Saladino vê de honrado nele, entendeu? Porque ele não endeusa o Saladino, ele não teme, ele não odeia, sabe? Ele vê o Saladino como um homem comum. Então, Exato. eu acho que esse é o forte do Arnie. Acho que esse é o forte. É você ver a honra, a humanidade, sabe? E não ficar muito preso àquela, sabe, àquela fantasia heróica. Porque Cruzada é bom, mas Cruzada eu acho que ele puxa muito para um lado de uma fantasia heróica, sabe? A defesa de Jerusalém, por meia Muito, dúzia de muito mesmo. nego contra 200 mil de Saladino, sabe? Então, Cruzada eu acho que é muito romantizado. E Arne é algo mais humano, sabe? Então, ouvinte, mais uma vez. Cruzada tem aquela velha tática Esparta para dar Sim, uma isso, ênfase maior no isso. filme. Isso é Para dar aquela muito. reviravolta, pô. Sim, Porque é muito. Esparta, convenhamos, Esparta, o filme só teve o que teve por conta que foram 300 contra uma Contra caralhada, 30 né? mil. Então, Contra 30... é. Não, mas eu acho que cruzada é basicamente isso, pô. Vai todo mundo embora de Jerusalém, porque o exército templário, né? Como eu disse, eles em Cruzada tentam retratar os templários como os cuzões da história, né? Então o grão-mestre leva os templários para o deserto, né? O exército todo do reino de Jerusalém para o deserto. E no deserto quem tem a vantagem é o Saladino. Então morre todo mundo e fica quem? Bailan e seus, entre aspas, aí, os seus 300, né? Então, aí, basicamente, da metade do filme pro fim, é só isso. É só o Saladino atacando e resistindo, Ei, atacando e resistindo, ei, atacando e resistindo. Granada. Fala aí, mano. No Arne, o Ricardo Coração do Leão aparece? Não. Mas em Cruzada Ei, aparece. Ó, se a gente for, assim, refletir um pouco, para o Arne é passada essa relação de respeito entre o Ricardo Coração de Leão e o Saladino, né? Era o Porque que eu ia eles falar. dois, Eu acho que tentaram Sim, botar o Arne como representante, né? Dele, não como sei. representante sim, do Ricardo Coração de Leão. sim. Rapaziada, e aí, mais alguma coisa a comentar sobre Cruzada? Porque Arne a gente já conversou sobre o Arne bastante, né? Cara, Vocês têm mais alguma Cruzada. parada sobre falar? Bom, Pra falar sobre se Cruzada? vocês quiserem, a gente pode falar de Arne aí A o Arne podcast inteiro, A velho. Arne da Manga, acho que devia ter um podcast só pra Arne. Dá pra fazer um podcast só de Arne, o Cavaleiro Templário, né? Se a gente for dissecar Tá bom. aquele filme tudo, dava pra fazer um podcast só pra Arne, mas, cara, Aí é fica uma basicamente isso. O reflexão. filme é perfeito. Beleza, Vinícius tá chorando no então banho por não ter assistido. Cara, eu tô Assista, chorando Felipe, mesmo, velho. assista. Cara, Assista, cara. então vamos ao queridinho, ao mais esperado da noite, na Não, verdade. calma aí. Assassin. Deixa eu só fazer uma indagação. Peraí. Calma aí, meu irmão. Você é muito apressado, cara. Só pra perguntar, se houvesse uma nova cruzada nos dias de hoje, um estrago, como seria? Imagina aí. Esse assunto para outro podcast, mano. Perguntinha da semana. Mas fica a Cara. perguntinha da semana aí. Pronto, perguntinha da Batalha semana. trava zap. Perguntinha da semana. Trava zap. Ouvinte, deixe nos comentários aí abaixo, certo? Eu acho que no Instagram também, deixa aí como resposta No aí GTV. do GTV. E se você estiver escutando pelo nosso canal do YouTube, deixa aí nos comentários a sua resposta. Se houvesse uma cruzada nos dias de hoje, como que seria e aconteceria? como se desenrolaria isso?
Consequências, E pô, também. quando for no próximo podcast, a gente vai fazer a leitura dos 5 melhores aí. Exato, E Cinco é muito, exatamente. né? Cinco é muito. Três. pronto, 3. Dos melhores, enfim. Meça suas palavras. E quem tiver também opções de tema, já joga aí também. Beleza. E essa parte todinha a gente vai botar no final. Beleza. Pronto, show. Flavinho tá ouvindo aí. Porque isso daqui foi o final do episódio. Boy. Ele tem uma semana, boy. Então, mantém. Sim, Porque vou- hoje o podcast foi sobre Arne. Valeu, galera. Tchau. Sim, vou introduzir Assassins, cara. Beleza. Então, mudando de pau pra cacete, começando Essa foi com foda. o queridinho da noite, Assassin's Creed 1, na terceira cruzada. E aí, cara, quem Vai ser Esse falado eu de jogou. todos. Todos até o Unity. Não, a gente não vai falar todos até o Unity, não, mas a gente tá começando Porque se Tá, for, com o vou ter mais primeiro. 3 horas de podcast. Vamos comentar, man. Aí, o Assassin's Creed 1, eu acho que ele Cara, tinha uma ideia muito muito bom. boa. É Não, muito não. bom. Não, assim, eu acho que ele tinha uma ideia muito boa, mas Mas eu a acho que a edição- Ubisoft não soube explorar aquilo ali, sabe? Tinha tudo pra ser o melhor jogo da franquia. Tinha tudo pra ser. Mas eu acho que a Ubisoft não soube explorar Assassin's Creed 1. Não soube Cara, explorar Dando. o contexto, as cruzadas, o personagem também, sabe? Tipo, tudo muito raso. Eu achei raso Assassin's Creed 1. É bom, mas é um jogo de enredo raso. Assim, deixa eu dar uma introdução, uma introdução não, uma sinopse pra galera. Assassin's Creed 1 é assim, tem lá o Altair, que é membro de uma sociedade de assassinos, que o nome é Assassinos, e aí ele ele tá em Jerusalém não, pô. É em Jerusalém, Granada? Não, tem Jerusalém também, Não, né? mas Ele se passa nas 3 cidades, se passa nas 3 principais cidades da época, que no caso era Damasco, né? Que era a capital dos sarracenos, sim. Acre, que era dos hospitalários, e Jerusalém, né? Que era a cidade dos templários. Pronto, lembrei. É o seguinte. Acre veio pro o que é que Brasil aconte- hoje, não foi? O que é que acontece? Porra, Tony, porra. Essa foi boa, essa foi. Não, essa foi boa, Porra. né? Não, Puta essa foi de merda, doer, velho. caraca. Caraca. Sim, é o seguinte, o que é que rola? O Altair, uns amigos dele são mandados, bem no início do jogo isso, são mandados para assassinar, não, para investigar uma incursão templária dentro ou abaixo das ruínas do Templo de Salomão. E aí acontecem umas coisas lá, o Altair, ele não cumpre a missão dele, e quando ele volta para a Fortaleza dos Assassinos, ele, por não ter cumprido a missão dele, ele é rebaixado ao... Renegado. Não, que renegado, ele é rebaixado ao nível de Assassin's Creed, de assassino iniciante. E aí ele recebe as missões lá dele para assassinar a galera, e aí o jogo se passa nisso. Mas, assim, é aquilo, né? Uma jogabilidade meio travada e a história não se desenvolve tanto. Típico da Ubisoft, né? Inclusive, eu só assisti gameplay do Assassin's Creed 1, mas eu li o livro, A Cruzada Secreta. E o livro, a história é muito massa, velho. A história é muito massa. Eles não desenvolvem tanto os templários, porque, obviamente, o foco são assassinos. Mas é bem interessante. Cara, O livro, os jogos / filme, foge muito do livro, mano? Não, assim, né? Porque o livro é a mesma história do jogo. Não, o livro ele é tipo suplemento, entendeu? É a mesma história, só que mais detalhada, sabe? Ou então a história Uma visão analisada de diferente. perspectiva, isso, uma perspectiva diferente, exatamente. Então, não, assim, Assassin's Creed eu joguei Assassin's Creed 1, certo? Foi acho que o terceiro jogo da franquia que eu joguei, Assassin's Creed 1. E assim, quanto a gameplay, a gente releva por causa
pô, o jogo é de 2006, sabe? O Xbox 360 tinha acabado de ser lançado. Aí a Não, Ubisoft pô, foi lançada 2006 após, não, viado. É pô. 2009. Não. 2009 é o 2, porra. É de 2006 a Não, mas isso não é 2007, algo desculpa não, assim. né? Isso não é desculpa não. Não, Desculpa não, nem vem. Sinceramente, não. Não, o jogo é antigo, pô. O jogo é antigo, pô. Se você for comparar, porra, o Assassin's Creed, o 1, que é lá de 2006, com, poxa, o Unity, que é o mais fluido da série, né? Que é de 2014, inclusive o Unity já tá antigozinho. Eu falo, Você vê que, Shadow of the Colossus porra, é um jogo gasto de 2 e a jogabilidade é boa, man. Pensei Não, mas é porque a exatamente proposta é nisso, Toninho. diferente. É porque a proposta é diferente, man. A proposta é diferente. Mas voltando ao tema. Eu acho Cara, Assassin's Exatamente. Creed... Ei, a gente já tá devaneando, pô. Assassin's Verdade, Creed, volta. Assassin's Creed 1 é aquele... Se propõe, né, a fazer aquele velho formato de Assassin's Creed, né? Que é o quê? É o assassino em busca de seus alvos e de provar alguma coisa. Um é isso, dois é isso, o Brotherhood é isso. Eu acho que só o Revelations... No Revelations que começa a fugir disso, certo? O 3 volta, mas enfim. O 1, ele... Pô, como o Vinícius falou aí, né? O Altair, o protagonista, ele é tomado como um traidor, algo assim, na ordem, certo? Que ele deixa os irmãos dele pra trás, algo do tipo. Já tem muito tempo que eu joguei. E ele é rebaixado até o mais baixo. Ele era um mestre assassino, né? Então ele, pô, era o fodão da porra toda. Ele é rebaixado ao nível mais raso da ordem. E ele tem que, agora, né? Ele vai ser enviado nas missões pra assassinar alvos, certo? Que tem relação com os Templários e com as Cruzadas. Isso. E aí ele vai começar, né, a galgar de novo Os níveis dele. Os níveis dele até chegar lá em cima, que é quando tem o, né, o plot twist, a reviravolta. Que joguem, se vocês não jogaram Assassin's Creed 1, eu recomendo. Eu já ia Não é o melhor dos dizer, jogos. já ia dizer, spoiler alert. Não é o melhor dos jogos da franquia. O filme é uma coisa, né? Com o jogo é outra. O jogo você tem que respeitar mais, velho. Jogo você tem cuidado. que ter um carinho, porque jogo qualquer um pode jogar o tempo inteiro. Filme é a mesma coisa de eu recomendar para um filme dos anos 80. Eu acho que 5% vai ter interesse. Mas jogo, se você quiser jogar Assassin's Creed 1, jogue, eu recomendo. O enredo não é dos melhores. O enredo não é dos melhores. O livro é bom, o livro é massa. O livro eu não Tá aí a cheguei diferença de Vinícius, que começou indicando Indiana Jones pra gente que falou o tempo todo aí de Arne. Acho que a galera vai assistir mais Arne, né? Tá aí a diferença. Não, mas Arne é foda, assistam. Não, pô, mas Indiana Jones é um clássico aí. A galera pode falar também. Claro. Existe uma gama de filmes. Todo mundo fala de Indiana Jones, mas nem 60% assistiu, né? O clássico, único Indiana Jones que eu fiz alguma coisa foi Lego pra PS2. Caralho, a galera olha Indiana Jones e já imagina o chicote, o chapéu, a pedra rolando e a caveira de cristal. Nada. A caveira de cristal. Isso, e a caveira de cristal e a geladeira. Somente. Mas voltando, cara. Então, pô, joga. Nicolas Cage. Não era que Nicolas Cage, maluco? Dá a banda desse cara aí. É Harrison Ford, velho. Agora foi longe, velho. Trolei. Trollou 10. Caralho. Mas, pô, enfim, mano, enfim. Eu tô achando massa que acha que tá caladinho, pô. Entrou no assunto de videogame e mutou na hora, velho. Inclusive, ele disse que ia jogar tudo. Ele ia jogar os 13, né? Ele disse que ia jogar os 13. Tá vendo, Einstein? Não seguiu os conselhos de Vinícius. Aí, tá vendo? Agora fica caladinho. Eu acho que esse bicho foi jantar. Eu já joguei, agora eu não sou tão aficionado como vocês, né? Aí não dá pra... Velho, eu nunca joguei Assassin's Creed, não. A única Caraca, sério, velho, a única coisa que eu vi foi a parte do Unity que mostra churrasquinho de Jax, velho. Só. Caraca, churrasquinho de Jax, massa. Caraca, velho. O cara conseguiu fazer meme com isso, velho. Esse cara é um herege, velho. Esse cara é um herege, ele tem que sair da ordem de Demolei. Esse cara, assim, eu acho que beleza, tem Assassin's Creed 2, que definitivamente é o melhor da franquia. Mas eu acho que não concordo, não. Vou gritar aí pra provar o contrário.
que ia ser interessante a gente justamente pular pro Rogue e depois pro Unity, porque Sim. eles têm Eles as, têm um foco assim, maior. um foco maior em Templários. Então, Sim. quem aí Exato. quem aí que jogou, eu não joguei o Rogue, quem puder aí falar Joguei, sobre o Rogue. joguei. Cara, o Rogue, Eu pra aqueles joguei, que mas não jogaram, prestei tanta atenção, velho. cara, o Vou Rogue, pra mentir. aqueles que jogaram, é basicamente um Black Flag da perspectiva É o Templária, twist da franquia, né? sabe? É o twist da franquia. Isso, ele foi Mas- muito polêmico porque ele fugiu do status quo da franquia, né? Porque, pô, os assassinos, pô, do 1 até o Rogue, se não me engano, é o 6º jogo da série. É isso, acho que não, 5º ou 6º jogo da série, quinto jogo da série. E, pô, do 1 até o Black Flag, né? Os assassinos eram sempre os heróis, os assassinos eram sempre, sabe, aqueles que queriam a liberdade, que queriam salvar a porra toda. Honrados. E os Templários, e isso, os honrados, e os Templários eram sempre os cuzões, filhos da puta, que queriam dominar o mundo, não sei o quê. Não, mas E no eles querem Rogue, dominar o mundo mesmo. E no Rogue, Será? não, mas eles não, exatamente. Mas essa é a proposta do Rogue. O Rogue veio pra, tipo, mostrar a perspectiva dos Templários. Dos Templários, Sabe, que tipo. Que, Sim. tipo. Porque na trama do Rogue eu vi a história do Rogue, tipo, só a história mesmo, eu assisti no canal do YouTube. Que os assassinos querem a liberdade, mas, tipo, custe o que custar. Exato, exatamente. Porque rolou, né, na trama lá do jogo, que os assassinos que causaram um tsunami, ou foi um terremoto em Portugal, que matou uma Terremoto de galera. Lisboa. Sim, o terremoto de Lisboa em 1700 Mas assim, 50 e pouco, 54, eu acho. E foi um terremoto que praticamente dizimou a cidade e eles fazem um link fantástico, porque os assassinos, ó, vai lá, entendeu? Manda o Shay, né, que é o protagonista. Cara, Uhum. vai lá, pega essa porra, a gente precisa disso aí, a gente precisa deter os Templários a qualquer custo, e você precisa ir lá nisso aqui. Beleza, ele vai. Quando ele pega o artefato, né? E que A a cidade cidade começa começa a a ruir. desmoronar e que ele começa a ver. E é uma cena foda massa, dessa velho. cena Você é correr e isso. vendo Lisboa sendo Isso. destruída. Porque você É tem que massa. fugir de Lisboa, man. Então você tem que ir correndo pelas ruas, pelas vielas, você vê prédio caindo, gente sendo esmagada, gente pegando fogo, porra, explodindo. E o foda-se, man. E aí, quando ele sai daquilo ali, não é spoiler, porque isso é o começo do jogo, certo, ouvintes? Então, quando ele sai daquilo ali, ele Spoiler. sai, porra, transtornado, velho. Ele sai ali, tipo, beleza. Aí ele chega e volta, e aí ele coloca que em eu xeque, fiz, certo? né? Com a Irmandade. O que é que eu fiz, velho? E quando ele Mas chega, ele logo- coloca em xeque com a Irmandade, certo? Porra, pra que isso? A gente não tinha necessidade de fazer isso, o tanto de gente que morreu ali, não sei o quê. E os caras, não, foda-se, tinha que fazer, fez. Essas vidas aí, a cidade era um preço pequeno a ser pago e tudo mais, entendeu? E aí ele começa a, porra, a ordem dos assassinos não era isso que eu achava que era. E aí ele começa a conversar com os Templários, ele começa a conhecer os Templários. Inclusive o Reitan, né, o pai do Connor do Assassin's Creed 3, acho que a gente joga boa parte do Assassin's Creed 3, né, é basicamente o mentor do Shay, certo? É ele quem transforma o Shay no Templário e é ele quem ensina tudo. E aí é bom vê de uma outra frisar, Granada. perspectiva. É bom frisar que, tipo, os Templários historicamente foram exterminados em 1314, mas Sim. na história do jogo, na trama do jogo, eles Teoricamente. continuaram. Eles Exato. continuaram. Pera aí, pô. Aí é o spoiler, né? Sim, eu vou falar um Exato. spoiler. O spoiler é o maior spoiler do jogo. E o jogo, ele fala. Ele mostra, né, o lado dos Templários. Mas no final do jogo, ele mostra que ninguém ali é o santinho, tá ligado? Você Exato, chega no final do exato. jogo, quando você sai da simulação, ele feita a proposta lá dos caras. Ou você é Templário, ele mostra o anelzinho, você morre. Vai, chega o cara com a armazinha na mão, tem matar e o jogo acaba ali e você não sabe o que foi feito depois dali, entendeu? Acho que esse é o ápice do jogo. Sim, não, eu acho que essa é a proposta, entendeu? Essa é a proposta. Que beleza, a gente até então tava vendo os assassinos, certo? Sempre os heróis, os honrados, os fodas. E nesse, eu acho que a Ubisoft não tentou canonizar os Templários, sabe? Eles não tentaram, os Templários são bonzinhos. Dá uma Não, pulguinha ali atrás da orelha.
Sim, eu acho que a proposta do Rogue foi, tipo assim, mostrar, beleza, os Templários são filha da puta, mas os assassinos também são filhos da puta, entendeu? E que não existe esse preto no branco, sabe? Esse negócio de bem e mal, esse maniqueísmo que a gente Mas tava vendo até então. Isso é vai aquela pra parada vida, do né? Isso mal vai pra menor, né, vida. velho? Tudo depende do ponto de vista. Exato, É exatamente. a parada do mal menor. Porque se você for parar pra pensar. Referências, É, referências. Twitter, The Witcher. referência. Tipo, beleza, os Templários são filhos da puta, mas, entre aspas, eles querem criar um mundo perfeito, né? Mas esse mundo perfeito não tem liberdade. Já os assassinos querem criar um mundo com liberdade e querem deter os Templários, mas será que A qualquer custa custo o que também. custar? A qualquer custo também, entendeu? E eu acho que é isso. Isso é o foda, entendeu? Que não tem. Não existe sabe, esse preto no branco aí, tá ligado? Não existe essa dualidade que os assassinos são bonzinhos, os templários são maus. Não, basta você analisar da perspectiva que lhe cabe mais, sabe? Poxa, eu acho que o cara se identifica mais com os templários quando o cara vê, pô, seria bacana um mundo perfeito, um mundo onde não existisse dor, pobreza, fome, etc. Mas onde eu não tivesse liberdade, ou então, pô, um mundo zaralhado, mas onde eu tivesse liberdade full, sabe? Então, eu acho que Eu vou botar Rogue. polêmica. É um comunismo. É um comunismo. Sim, então, porra, Rogue. Para o Rogue é. comunismo, é. Rogue Tem é. nada a ver com Tipo. comunismo, não, maluco. E, velho, Rogue... uma tentativa de sociedade utópica que nunca vai chegar, velho. Sim. E, tipo, da mesma maneira, entendeu? Então, eu acho que essa foi a proposta de Rogue que muita gente não soube enxergar. E por isso que o jogo não foi tão valorizado, entendeu? Tanto que você tem o Black Flag, que foi hype, porra, o jogo, porra, endeusadozão da franquia. E você tem Rogue logo depois, que é a mesma coisa de Black Flag em termos de jogabilidade, gráfico e tudo mais, mas que por ter apresentado uma perspectiva diferente, ele não foi tão valorizado. Então acho que se o cara enxergar Rogue mas dessa assim, maneira... cá entre nós. No ano que Rogue foi lançado, o Assassin's Creed Unity também foi lançado. Sim, E também foi teve aquela isso. merda foda, né, velho? Que o Sim, Assassin's também Creed veio teve todo isso. quebrado e tal. Mas Não, assim, eu sim. acho que o Rogue foi massa por ter dado uma história de verdade ao Sim, protagonista. Porque sim. o Edward, Personagem velho, Tanto no que eles Assassin's Creed exploraram o que tinha que 4 explorar. é tipo, tô aqui e tô seguindo o fluxo. Tô nem aí pro resto. Sim, não, exatamente. E muitas vezes durante a Meu campanha você negócio é fica escalar a irritado com ele. parede e matar gente. Acabou. Não é nem escalar a parede e matar gente, velho. É tipo assim, o cara, ó, eu tenho uma missão pra você, você tem que ir ali matar aqueles guardas ali porque eles estão oprimindo a comunidade e tudo A mais. Aí história ele do olha 4 pro não é boa, cara, velho. aí Não é ele muito olha pro boa. cara e faz tipo, beleza, eu salvo a comunidade, mas tu vai me pagar quanto pra ir lá salvar essa comunidade? Sabe? E beleza Capitalismo, que ele velho. vai, beleza que ele vai evoluindo como pessoa e no final, tá ligado? Ele já é outro cara. Mas A história é fraca, pô, do Assassin's Creed sim, 4. a história é fraca, assim, Black Flag é bem fraco. E no Rogue ele já traz essa história mais profunda, uma história complexa, mas a galera não deu muita bola, justamente porque a galera achou que ia ser mais do mesmo, sabe? O Rogue fez muito sucesso, eu nem vi. Fez não, velho, 2014 a Ubisoft se lascou, pô, por conta do Unity. O Sem Unity contar que- melou a franquia. Sim, não, Mas, assim, tipo, sem contar que o Rogue, ele foi o segundo jogo que começou aquele o novo tipo de exploração, sei, com barco, um negócio mais mundo Ele aberto, tá ligado? levou, Caçar sim. baleia. Não, é a mesma pegada do Black Flag, só que, pô, Black Flag é no Caribe, sabe? É todo aquele clima tropical e tal, e o Rogue já é, tipo, ali no norte dos Estados Unidos, então tem cena com geleira, tá ligado? Porra, no ar. Friozinho bom. Então, Friozinho bom. eu acho que a Ubisoft... Eita, eu acho que O quê? aparece Pode falar, o Benjamin Franklin, né, no Rogue. Eu não tô lembrado se é o aparece. Benjamin Franklin. Aparece sim, é o Benjamin Franklin. É muito massa isso. Ele é como se fosse depois que o Reitan desaparece, né? Ele fica como quase que o mentor do Shay ali, sabe? Ele tem aconselha ele com quem o Shay troca uma ideia. Aparece ele lá Então, brincando com a eletricidade, louco. Sim. Mas já entrou na seara. Eu vou até vestir minha armadura pra falar o que eu vou falar agora, porque eu tenho certeza que vocês vão vir com lapada de lá pra cá. Já que a gente tá falando de Assassin's Cuidado, Creed, velho.
cabe falar alguma coisa sobre o filme? Ah, não. Não. Pelo amor de Deus, Não. velho. Não. O filme é uma bosta. Não. O filme é uma bosta. O Calma, filme é calma. uma merda. Por que que o Qual filme é... defensor, Granada, chegando aí. Por que que Ainda o bem filme que eu é botei a ruim? Não, armadura, viu? não Véi, vamos- a não, paleta de cor do filme é cinza e preto. Não dá pra enxergar mas- nada. não é cinza, é um laranja escroto, mas tudo bem. Presente, man. É um laranja escroto, meu. Um laranja escroto. É aquele filtro sépia, todo cagado, sabe? Os caras Pra ele retratam melhorar, Madrid. Meu pai usa nas fotos, man. Meu pai usa esses Pra filtros na melhorar, foto, eles man. tinham Ele faz que fazer- melhor. Pra melhorar, eles tinham que fazer um segundo pra poder consertar as cagadas. Eu tenho medo. Eu tenho medo, Eu meu tenho tio. medo, de velho. um Tenho segundo. medo. Eu tenho medo de um segundo filme. Porque assim, Meu cara, amigo, pior que tá, não fica, não. Isso aí Não, a fica. gente garante. Fica, pode ter Fica certeza. sim. fica, Com certeza fica. fica. Essa aí, tu Foi nunca um assistiu filme nenhum muito filme, Vocês não, estão hypado. man. esculachando tanto que eu não vou nem tentar assistir, velho. Pelo amor Mano, de Deus, foi velho. assim. Foi um filme Foi hypado, muito hypado, e eu acho que esse foi o problema, entendeu? Foi muito hypado. E a Ubisoft, tipo, cagou pra produção do filme e eles deixaram muito a karatê, sabe? Tipo, sob os cuidados de Hollywood. E a gente sabe que Hollywood não sabe adaptar as coisas. Hollywood sabe fazer trabalhos originais, mas adaptar as coisas, definitivamente, Hollywood não sabe. Se não tiver um acompanhamento ali em cima, sabe? Eles- Da Em empresa. 2016, né, o filme? Eles vieram fazer na época que tava na moda adaptar filmes baseados em jogos de videogame, né? Isso. Eles vieram com Assassin's Creed, porque famoso nos games, mas pra tela de cinema foi uma bosta. Sim, Ficou sim, ruim, velho. exatamente. Véi, Porque fora que eles saíram muito do que é original, aquela porra daquela sim, máquina sim. A enorme. ideia era boa, sim, o Animus, porra, nada a ver, cara, nada a ver, sim. E a ideia era boa, cara, o tema era muito bom, a época, porra, Inquisição Espanhola, Espanha, massa, velho. porra, Mas, Guerra tipo, Civil, tá ligado? A parte da Reconquista, sabe? Os reis católicos, Tomás de Torquemada tocando fogo em todo mundo. Então, cara, tinha tudo pra ser foda o filme, cara. Tinha tudo pra ser foda. Só que aí eles colocaram aquele romance que não é um romance, daquela, sabe, do protagonista, tanto nos dias atuais, né, quanto lá Romances. naquela época, sim, quanto na época lá da imersão, na Inquisição Espanhola. E ficou aquele romance, aquele nem fode, nem sai de cima, e aí, sabe, dava uma pra tentar, sei lá, ser uma espécie de alívio cômico, não sei. véi, e tipo, nada a ver você. Eu acho que, assim, eles não calcularam não o efeito de sangramento, porque eles estavam juntando um monte de assassino treinado dentro de uma Sim. sala, pô. E tipo, Sim, aí sim. tem aquela parte do filme, velho, caralho, que tipo, eles fogem, né? Não sei o que, eu não me lembro muito bem, tem muito tempo que eu assisti no cinema, pô. Aquela parte que os caras começam a brigar pra fugir, tá ligado? Sim, eles fazem uma rebelião dentro da Abstergo. Cara, velho, e tipo, lá no tempo do filme, eles já estavam fazendo a parada do Animus e tipo, atrás dos artefatos do Éden e de reviver a memória dos assassinos há muito tempo, né? E tipo, eles com certeza sabem do efeito de sangramento, que é o cara que tá lá no Animus. Ele aprende o que o ancestral dele faz e tipo, do nada, quando começa o quebra-pau lá dos cara altamente treinados, né, pelo ânus, pelo efeito de sangramento, eles ficam Sim. tipo, eita, poxa, caramba, vou chamar os guardas. Sim, eu acho que eles também tentam fazer aquilo que a Ubisoft fazia, né? Principalmente na saga do Ezio, porque tinha muito de, em certos momentos, tanto o Ezio quanto o Desmond, né, eles enxergarem o Altair em dados Aham. momentos da história. Então, eles tentam fazer isso, só que, sabe, não cola. E, ao invés de ele ver o assassino, ele via por cenas e... Cara, o filme, a ideia era boa, certo? Tinha tudo para ter sido um sucesso, só que eles não souberam aproveitar nada. Absolutamente nada do filme. Protagonistas fracos, certo? Protagonistas fracos. Nada carismáticos. Colocam a Ordem Templária para fazer showmício, certo? Pegam os caras, no final do filme,
Pô, a Liga consagração aí. lá do cara da Abstergo como grão-mestre lá, achei, pô, fantástico eles terem utilizado, né, o prédio da grande loja maçônica de Londres pra fazer essa parte, por foda. Mas também, porra, colocaram uma Que era uma galera, pô, igreja como se fosse templária, uma... né, velho? Sim, sim, colocaram uma galera Ô, Vinição, tu tá correndo uma maratona aí, é, man? Cansadão, velho. Tô Colocaram não, mano. uma galera, tipo, como se fosse uma plateia, como se estivesse num jogo do Flamengo, sabe? Em volta do coisa e um monte de luzes e, sabe, porra, parecia uma festa, um Oscar, um Emmy, uma porra assim, sabe? Tipo, nada a ver. Então, cara, eles tinha tudo pra ser bom, mas foi E ruim não pra foi. caralho. Foi ruim pra caralho. Tipo, Assassin's Creed eles é antes ruim. do filme ser lançado, eles falaram que não ia ter ligação com os jogos, tá ligado? Já falaram Sim, pra tentar aliviar, mas mesmo assim deu uma merda da porra. cara, não deu, porque foi muito hypado, velho. Foi muito hypado. Tava todo mundo na expectativa, porque, pô, a Ubisoft começou, quando saíram, né, os primeiros rumores de que iria ter um filme de Assassin's Creed e tudo mais. A Ubisoft, não, nós estamos acompanhando o filme de perto, vai ser, pô, 100% com a nossa chancela, e, pô, mas se sair a chancela da Ubisoft, sabe, quando o filme saiu, Véi, Não, mas porra, também a teve que. Ubisoft Não Eles, vamos botar muita nunca. esperança na Eu nunca Ubisoft, não, confio. velho. eles Nunca confio na escalaram um Ubisoft, não, time. velho. Eles escalaram, pô, uns atores bons, pô. E eu acho que isso contribuiu também. O Michael Fassbender. não, sim, Michael Fassbender, sim, não, eu acho que, porra, eles colocaram um elenco bom, sabe? Um elenco bom com uma ideia de história bacana, só que eles não souberam aproveitar nada. O protagonista era raso, sabe? Não era um Em protagonista que ia relação ao ser. jogo, vocês acham que foi aproveitado Ei, 100% do jogo do que deveria Vocês, da trama vocês, assassina e templário? Não, vocês velho. estão falem aí, começando a me deixar. Ah, fala aí. falem aí para os nossos ouvintes aí a, a parte do jogo que fala sobre Jacques Demolay. Ah, a gente já vai entrar nisso. A gente já vai Vamos entrar lá, nisso. Só vamos terminar. E aí, mais alguma Vamos coisa ter cuidado sobre com o o tempo filme? também, que Não, tá grande. o meu único comentário é, vocês estão falando aí tanto de hype, vocês estão começando a me deixar com medo do Valhalla, viu, velho? Ah, meu filho. Mas eu Ali. acredito que o Valhalla ele vai ser na pegada dos que estão saindo agora, tipo cara. Origins, esses Não, aí. eu Não, acho que vai, isso Valhalla aí, vai com certeza. cumprir. Não, eu acho que Valhalla. Assim, porque Valhalla não vai ter Templário, né, mano? Porque tipo, é Idade Média, mas é pô, alta Idade Média, sabe? Ano 800 por aí. Tipo, não vai ter Templário, mas Ingleses, né? Valhalla como. Sim, não, mas Valhalla como Assassin's Creed medieval, eu acho que se fosse mais adiante, por exemplo, se fosse um Assassin's Creed, pô, vou entrar na seara do Unity já, né? Pra gente já ir pegando o gancho. É, Mas, por exemplo, se Unity se passasse na parte do prólogo, o jogo seria foda. Naquela parte onde tem seria. o Templário. Seria Porque perfeito, seria, velho. sabe? Porque seria, pô, Jacques Demolay, Templários, França, Idade Média. Porra, tipo, e na época da queda deles, sabe? Aí eu acho que, pô, a Ubisoft tentou puxar pra Revolução Francesa e aí E aí, ficou meio que, sabe? Mas assim, eu acho que se Valhalla fosse mais pra frente, Valhalla cumpriria o que o 1 não foi, certo? Porque a Ubisoft, como agora tá indo mais pra uma pegada, saiu do ação e aventura, né? E Pro agora RPG. transformou a franquia no RPG, com um bagulho totalmente focado em história, em decisão, em exploração. Eu acho que seria foda, mas eu acho que Valhalla não cabe aqui porque não vai ter Templário. Então é como o exatamente. Toninho disse, vai ser mais na pegada Origins e Odyssey, sabe? E Então, Odyssey. vamos entrar no Unity. Certo. Para quem não sabe, o tema principal do Unity, do Assassin's Creed Unity, lançado em 2014, é a Revolução Francesa. Entretanto, o prólogo, que para mim, na minha opinião, é a melhor parte do jogo, Exato, definitivamente, Melhor parte do jogo. definitivamente, a melhor parte do jogo é o prólogo, se passa no dia que Jacques Demolay é levado para a prisão. 13 de outubro de 1307, para ser mais preciso. Exatamente. E o massa, até a imagem do capítulo é massa, velho. Ele mostra Sim. É o muito Jacques massa, Demolay. Acho muito que é o massa, ápice. todo massa. Se o final Cara, do jogo fosse aquele, seria massa. Mano, sim, porra, já pensou, tipo, na hora do aquela cena
onde o cara guarda, né, a espada e o códice templário, e quando ele sai ele é morto por um assassino. Se aquele ali fosse o final do jogo e deixasse aquilo tipo pra um cliffhanger, sabe, pra uma futura DLC ou algo do tipo, pô, a galera ia enlouquecer, velho. Porque aquela parte é simplesmente sensacional, porque retrata tudo, velho. Tudo. Não, e tipo, é templário real. Sim, Tipo, é templário real. histórico. Exato, Real. Templário real. Templário E real. vocês sabiam que o Jacques Demolay na história do jogo é um sábio? Do tipo o Como Germain, assim, não? né? Eu não entendi. Tipo Ele o é Almo ele é- Allen, tipo Germain, né? Tipo. ele é um sábio, aquele cara que tem heterocromia nos olhos, o bigodinho e tal. Sim, sim, sim. Assim, E Ele é o cabeça dos Templários, né? Ele é o cabeça dos Templários, então. Em todos os jogos é é o assim, o líder, Almo né, Allen velho? também. Sim, eu acho que só não no primeiro, porque o Almo Allen não era necessariamente um Templário, ele era mais, tipo, tava manipulando os Templários. eu acho que essa parada de Mas. sábio ainda nem tava na cabeça dos produtores, só depois no Sim, 4 e sim, tal. sim. Então, cara, Unity ele tem uma proposta, pô, foda. E eu acho Da que se Revolução tirasse aquele. Francesa É um online, né, Sim, velho? porque. Tem um Sim, não. online. E porque o que é que acontece? O que é que acontece no Unity? Eles pegam aquela cena de Jacques Demolay sendo queimado, certo? A execução. Muito foda. Muito foda, tudo muito foda. A dublagem, os Tudo, não, velho, personagens também. tudo, impecável, Personagem, impecável. sim. Gráfico, Tudo. O Felipe o Belo também, tipo, não ficou cagado. O cara ficou perfeito. Ele não era, tipo, retratado como mocinha, sabe? Como em Nightfall. Mas ele é retratado como aquele Tinha uns cara de tempos, feições. no lançamento, teve uns bugzinhos maneiros. De não, feições. não, isso aí todo mundo sabe, Ubisoft, né, né? velho? A gente tá falando da Ubisoft, parte né? É boa. Se não Ubisoft. fosse bugado, não seria jogo da Ubisoft. Eu acho que a assinatura Personagem deles, sem cara, personagem só com o olho e a boca, um negócio Exato, maluco. exato. Os caras, é a assinatura deles, É a entendeu? assinatura deles. Eles disfarçam no jogo, entendeu? A assinatura deles são os Exato, bugs. exato, é o easter egg. Então, o que é a proposta daquilo ali? Porque o que é que acontece? Tem a maldição de Jacques Demolay, né, que ele lança. E quando ele lança sobre o rei Felipe, né, que não se sentaria a descendência dele sobre o trono até a 13ª geração. E E aí ele realmente começa a contar. aconteceu. Sim, e aí ele começa a contar das mortes do rei da França, de Filipe IV, até o último, que é Luís XVI, na Revolução Francesa. Então mostra os templários tentando cumprir a profecia de Jacques Demolay, certo? Jacques Demolay disse, vocês vão morrer, e aí tem toda a parte dos templários por trás, de criar a Revolução Francesa para derrubar a monarquia, para poder matar o Luís XVI, que era, no caso, o 13º descendente de Filipe IV, para cumprir a profecia. Então, o jogo é tipo assim, o Arnaud tentando impedir que as pessoas morram, certo? Que é o protagonista. É ele tentando impedir que as pessoas morram. Mas E aí, pô, várias figuras históricas, né? Tem o Robespierre, que inclusive é um alvo, né? Tem o Conde Robespierre, tem de, Danton. Conde de Mirabeau, que é um assassino. Exato, o Conde de Mirabeau, o próprio Napoleão Bonaparte, que entra ali mais como um alívio cômico, né? A relação entre eles dois é aquela relação de amigo, filho da puta. Então, o jogo tinha Ei, tudo pra ser bacana, mas meteu um Broderagem, a romance. broderagem. eu só reparei depois que eu vi um jogo, que eu vi no vídeo de história do Assassin's Creed, que tipo, eu zerei o Unity e tal, mas eu não reparei nisso. O Napoleão encontra uma maçã do Éden na casa na casa real, velho. Eu fiquei, caralho, Sim. que foda. Inclusive, cara ouvinte, esse spoiler eu vou ter que dar porque o jogo é ruim, certo? Não precisa jogar. Esse é opcional, beleza? Os outros jogam, mas esse é opcional. Sem querer falar mal. No final do jogo, inclusive, é o Napoleão quem ajuda o Arnaud, né, a entrar na Torre do Templo de Paris e recuperar os artefatos, a espada, o códice templário e tudo mais. Então é o Napoleão quem dá esse suporte à Ordem dos Assassinos. E, pô, tinha tudo pra ser foda, cara, mas aí meteu aquele romance velho bosta, sem sal, sabe? Também Eles muito tentaram nem fode, nem repetir, sai de cima. tentaram repetir o que a parada de Ezio, né?
Não, mano, mas Ezio não. Ezio era transão, pô. Ezio não tinha mulher fixa. Ezio A é mulher Ezio, fixa pô. Não tem Mulher como fixa de copiar. Ezio eram todas, man. Toda cidade que ele chegava, ele comia uma mulher diferente. Então, sabe, não tinha. Ezio, Mas véi, eu acho que no final, Ezio. né? Realmente, no Revelations ele encontra Ezio é tão um grande foda amor da que vida até dele. quem nunca jogou Assassin's Creed, não Sabe? Conhece tô o Ezio. generalizando, mas sabe pelo menos quem é Ezio e o quão foda ele é. Se você pedir pro cara imaginar, um cara pode ter nunca nem jogado um Assassin's Creed. Se você pedir pro cara, mas ele já viu assim por cima. Você pedir pra ele imaginar Imagina. o Assassin's Creed, ele vai descrever o Ezio pra você. Porque E ele não é é à tipo toa que todo jogo tem a roupa do Ezio pra tu botar. Exato, exato. Então ele é tipo o garoto propaganda. Mas eu acho que sim, porque o Ezio no Revelations, né, que é o último jogo, quando mostra já ele velho e a história final dele, ele encontra o grande amor da vida dele. Então eu acho que eles tentaram fazer isso, mas de uma maneira adolescente no Unity. E aí ficou muito ruim, velho. Muito, muito, muito ruim, porque pô, as Ele é um cara motivações estão sem ali. sal, bobão. Sim, É a sim, mesma, é a mesma, é a mesma parada do Edward. Ele entra pros assassinos por nada. sim, sim, sim. O cara chega nele, tu tá vendo essas manchas na parede, é? Ah, teu pai era desse mesmo jeito, bora ali. Aí o cara vai. Sim, sim, vai, bora. Bora, eu encontrei esse bota na prisão aqui, mas eu vou seguir ele. Não, e ainda Porra, sobre o Ezio, pô. Eu, quando joguei minha primeira vez Assassin's Creed, joguei no PS3 do meu tio. E aí, de acordo com o que foi lançando os outros Assassin's Creed, eu achava que todos os protagonistas eram o Ezio. Muito tempo depois que eu fui descobrir que não eram Júlio, todos tu é Ezio. maluco. É porque, Júlio, tu vive na Juliuslândia, numa realidade paralela. Eu também acho. Tô começando a acreditar nisso. Só li um livro, só Julius Land, essa foi conheci. boa. Eu vou fundar a minha cidade, viu? Juliuslândia. Porra, então, cara, Unity era isso, era tipo, era pra ter sido, porra, a obra-prima da Ubisoft, certo? Na Porque eles cidade deles. tentaram, sim, exato, na cidade deles, a obra-prima, com a história totalmente foda, se eles tivessem colocado um Assassin's Idade Média ali em 1307, 1314, nesse período da queda, Não, mas teria tipo. sido o jogo pica. E na Não, própria Revolução Francesa também teria sido ô, foda, mas se eles ô tivessem Granada, aproveitado mais. eu ia falar exatamente isso. Seria foda, tanto na época de Jacques Demolay, 1314, quanto na Revolução Francesa. Só que eles cagaram. Sim, sim. Porque eles tentaram, eu acho que eles tentaram fazer do Arnaud um novo Ezio. Porque Exatamente, foi o que eu você. falei, pô. Porque se caso você já tenha jogado Assassin's Creed 2, você vê que no começo, o começo do Assassin's Creed 2 é o quê? É o Ezio na rua dando porrada nos caras que ele não gostava. E aí depois ele sai pra correr pela cidade com o irmão dele, Jogando pra dinheiro pro povo, não beber. pode esquecer isso. Exato, jogando dinheiro e sai pra beber. E no final ele pula a janela da menina lá. Pra Tipo, pegar. transa com a menina lá. E depois, sabe, essa cena final aí termina com ele, o pai da menina plotando eles dois lá. O pai da menina plotando eles dois lá e ele tendo que sair fugido pela janela e correndo pela cidade. Então, se você joga o Unity também, o Assassin's Creed Unity tenta fazer a mesma coisa com o Arnaud, sabe? Ele pega aquele cara jovem, aquele cara que, tipo, galã, sabe? E ele tendo uma briga de bar com dois caras por causa de uma aposta. E depois é ele correndo pela cidade, e depois ele chegando na casa lá do De La Serre, né? Que é o grão-mestre dos Templários, e aí ele encontrando a Elise e o romancezinho. Então, assim, eles tentaram fazer do Arnaud um novo Ezio, sabe? Eles tentaram retomar aquela pegada justamente pelos outros Assassin's Creed terem tido um cunho mais sério, né? Porque você vê Connor e Reita no E 3, é perceptível que o jogo. É perceptível que o jogo vai ficando mais family friendly com o passar do Sim, tempo. sim. Porque você vê assim, você vê Arnaud Connor e Reita no 3 é um bagulho, sabe, uma vingança de família, sabe? É um filho procurando o pai pra se vingar e tudo mais. E aí você vê o Black Flag, que é o Edward, né? Que é o avô do Connor. Ele tentando, pô, ele é um Zé Ninguém, um corsário da Marinha Britânica que tá aí, sabe, tentando sobreviver. Então o cara vai fazer de tudo pra sobreviver. O Rogue já é o Shay, já é mais uma pegada mais sombria. Então, eles tentaram no Unity, sabe, trazer esse alívio cômico do Ezio, trazer essa parte engraçada, essa parte daquele cara jovem, daquele cara descontraído, daquele cara humano que era o Ezio, sabe? Porque você vê o Altair,
você vê o contraste do Altair do primeiro e segundo jogo. O Altair é aquele cara muito soldado, é aquele cara muito focado, é aquele cara muito, sabe, tipo, ordem dos assassinos acima de tudo. E você já traz pro Ezio, o Ezio já tem uma motivação diferente, certo? Que ele, tipo, vingar a família dele. Só que ele é aquele cara engraçado, ele é aquele cara que, sabe, humano. O Ezio, ele é mais humano. E eles tentaram repetir a dose no Unity, Cara, só que não conseguiram, sabe, errar a mão. cara, é porque assim, a gente vê Ezio, ele entra com a motivação assim, foda, né? Que a família dele morreu Sim, tal, mas ele também não sabia de nada. Ele vestiu a sim, roupa que o pai mandou ele vestir e foda-se. sim. E entre E foi aspas, ele já seguindo era um tudo. assassino. E foi Sim, seguindo, mas a gente vê a progressão dele sim, ele vai e evoluindo, ele, exato. e ele estuda, se torna realmente um mestre assassino. E o Arnaud não. Sim, O Arnaud não, não. ele já sabe pular, já sabe escalar, já sabe. Sim. Porra, Sim, exatamente, exatamente. E você vê E eles tentaram fazer isso com o Arnold também, sabe? Tipo, dar uma pegada de evolução, que depois do Unity tem a DLC, né? Dead Kings. que é horrível. Exatamente. Que eles tentaram mostrar já exatamente isso, sabe? Um Arnold mais velho, um Arnold mais experiente. Como eles fizeram com o Ezio, né? Porque o Ezio no primeiro jogo é justamente esse meninão, certo? Que caiu de paraquedas nesse mundo de assassino e templário, sabe? E tá tentando tendo que aprender as coisas ali na marra, certo? Para sobreviver e ao mesmo tempo tendo que vingar a família dele. No Brotherhood, ele já tem que consolidar essa vingança, porque, beleza, ele se vingou, mas veio a retaliação do lado de lá. E no Revelations já é mais ele se aquietando, sabe? Ele indo pro Oriente, ele descobrindo os segredos Em antigos busca de das ordens conhecimento, né? assassinas. Consolidando Sim, não a ordem, mas o conhecimento dele. sim, exato, exato. E aí ele mostra ele velho, mostra ele se aquietando, né? Amarrando o Mas burrinho, tentando. a parte de aposentadoria dele, vamos botar assim. Sim, sim, exatamente. Ele tendo filhos, no final mostra uma cutscene, né? Com ele tendo os filhos dele numa casa, sabe? Tipo, no meio do mato. Então, eu acho que eles tentaram fazer isso com o Arnaud, mas, sabe, cagaram. Deu muito errado. Deu muito errado. Deu muito Não, errado. se Assassin's Creed tivesse acabado na saga Ezio, teria ficado aí um Teria grandíssimo valido. legado, porque Exato, muito foda. Véi, exatamente. teria sido muito foda. Cara, é porque assim, na história da Assassin's Creed, Templários e Assassinos é pré-histórico, né? É toda uma doideira da Sim, porra. desde o Desde Origins, o né? surgimento. Desde o Tipo, o surgimento. Origins se passa em quê? 48... Conquista romana do Egito, né? 48, 49, Não, lá na história Filho, do filho, Assassin's Creed vem primeiro. depois da dissolução do Império Macedônico, aí conquista do Império Romano, exatamente. Não, na história da Assassin's Creed vem primeiro Templário e Assassino, depois Dinossauro e os caralho. Aí cada um tomando suas Exatamente. decisões. É desse jeito mesmo, pô. Porque primeiro teve a primeira civilização, aí teve um apocalipse, e aí os primeiros seres, né? Os antigos, sei lá, os malucos lá, eles criaram a raça humana para ajudar eles a construir as cidades deles, sei lá, trabalhar para eles e tal. E aí, uma galera, uns humanos vieram com erro de fábrica diferente, enfim. E aí, esses seriam os predecessores dos assassinos. E aí tem os caras que vão usar dos artefatos que os antigos usavam para dominar. E esses seriam os templários. E aí vai desde o surgimento da raça humana. Aí depois que foi oficializando no Assassin's Creed Origins. Sim, tem o Odyssey, né? Que se passa antes do Origins. Mas no Odyssey não. O Odyssey é a parte dos templários. O Odyssey é a parte dos templários. Sim, exato, exatamente. Enquanto no Origins mostra o surgimento dos assassinos, né? Com os Magi's, egípcios e tudo mais. No Odyssey busca mostrar como surgiram os templários, né? Na Grécia clássica, né? De Sócrates, de Platão, de Aristóteles.
e a Guerra do Peloponeso, e aí mostra tipo, como a Ordem dos Templários, que na época não eram Templários, né? Acho que no Origins também não é Templários ainda. Não, Eles não. surgem É como um só, culto, né? Uma só, é seita. só é Templários na Idade A Média. partir do pô. primeiro. É, exato. A Começa partir do quando primeiro. realmente se funda os A Ordem do Templários Templo. ali com. Exato. Então, mostra, sabe, que é uma briga que eles dois têm, que é, sabe. E se você trouxer pra história, Assassin's Creed soube trazer isso muito bem, porque a questão de assassinos e templários não é muito explorada na história, porque eles tiveram muito pouca relação. É. Sabe? Na realidade, os Cara, assassinos e os templários. Assassinos e Templários, naquele trecho do Unity, foi mais explorado do que na maioria dos jogos, velho. Sim, o prólogo é a melhor parte do jogo. Sem dúvida. O prólogo é assassinos e templários, porque é o quê? Você começa, né, com Um assassino. o preceptor tendo que correr atrás do assassino, né? Correr atrás, exatamente. Correr atrás do assassino, é o assassino fugindo, e depois ele recupera os documentos, e depois agora ele tem que esconder os documentos, e aí é o assassino atrás dele. E essa cena é muito foda. Essa parte do jogo, né? O mais assassinos e templários que a gente tem desde o primeiro jogo, né? Porque o primeiro jogo também eram assassinos e templários históricos, né? Então, porra, se tivesse sido nessa pegada, teria dado super certo, cara. E aí, galera, fechou? Tá massa, né? Por Tá hoje. massa, Bem, fechou. Tá ótimo. Considerações finais? Massa. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser falada. Aí quem vai definir se vai ter uma parte 2 ou não serão os nossos ilustríssimos ouvintes. Falar de Templário sempre vai ser muito extenso. Então, Sim. quem sabe aí uma parte 2. Uma Sim. parte Sim, 2. Mas focando agora, sei lá, na história de verdade, história fatos verídicos, né? Sim, isso poderia ser. Mas porque assim, a gente poderia fazer um podcast para cada tema que a gente falou aqui hoje. Só o próprio Arne daria um podcast inteiro. podcast. Né? Só o Assassin's Creed daria um podcast também. também. Se a gente, por exemplo, pegar só o arco do Ezio, também daria só um podcast. Ou então só o Unity e os jogos mais templários, assim, com Rogue Unity. Sabe? Então, exatamente. Ouvintes, Então, se vocês estão vendo aí, se você está escutando pelo IGTV, comente aí, certo? Deixe suas críticas, curiosidades, observações, dúvidas, choros, lamentações. Se você está nos escutando pelo YouTube, da mesma maneira, comente o que você achou, certo? E é isso aí, tamo junto. E se vocês vão querer uma parte 2 aí. Sim, sim. Deixem suas opiniões, deixem seus desabafos que, como a gente já falou anteriormente aí, vão ser lidos os melhores. Júlio. Os ouvintes vão botar os desabafos dele. Porra, velho, terminei com meu namorado, minha namorada aqui, tô chateado. Desabafo sobre o jogo. Coloca a Guilherme, comissão de hospitalaria para escutar os problemas Diga dos aí. Prepara, Guilherme. Sim, só vou finalizar aqui, vou agradecer a presença de todos. E lembrando que para os nossos ouvintes responderem a pergunta da semana, como seria se houvesse uma cruzada hoje em dia, né? Exatamente. E Isso. aí, galera. É isso aí, E galera. se tiverem Valeu. vendo pelo YouTube, dá uma passada no Instagram que nós vamos ficar postando stories lá com enquete sobre os próximos episódios. Exatamente. Beleza. Não Instagram. deixem de conferir o nosso Instagram, que é por lá onde nós vamos postar todas as notícias referentes ao podcast e demais eventos realizados pelo nosso capítulo. Então, sai tudo lá, acompanha a gente por lá. Segue, curte todos os posts, se possível. Então, aí. Aquele velho isso mexendo, né? aí. Se inscrever. E agora, por fim, dou o boa noite final para todo mundo, porque eu vou beber o meu sangue de bode, como de costume. Todo mundo. Adeus, Bom, cruzada. Valeu, cara. Valeu.